Bom dia, pessoal. Conforme falamos na aula passada, hoje a gente vai fazer o último exercício sobre verbo modo indicativo, ou seja, os tempos do modo indicativo. Então vamos lá. Vamos dar uma pequena revisão de todos esses tempos para vocês realmente fixar esse assunto. Então, tempo presente do indicativo. Expressa uma ação que está ocorrendo no momento da fala ou uma ação que se repete, que se perdura. Exemplo: neste momento a equipe joga para vencer. Então, joga está no presente do indicativo. Pretérito perfeito transmite a ideia de ação completamente concluída. Exemplo: o capitão de uma das equipes não concordou com o juiz. Então, o verbo concordou está no pretérito perfeito do indicativo. A ação ocorreu no passado e foi concluída. Ele concordou lá no passado, uma vez só. Aliás, não concordou. Pretérito imperfeito do indicativo transmite a ideia de uma ação habitual ou contínua, continuada. É uma ação que ocorreu no passado, mas de forma continuada. Exemplo: ele caminhava na praça todos os dias. Então, essa ação caminhava está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, o verbo caminhava indica uma ação que ocorria no passado de forma continuada. Terceiro, pretérito mais que perfeito do indicativo. Expressa a ideia de uma ação ocorrida no passado e anterior a outra ação também passada. Exemplo: quando ele chegou ao cinema, o filme já começara. Então, começara está no pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, qual ação ocorreu primeiro? Chegar ao cinema ou o filme ter começado? É claro que foi ele chegar, o filme ter começado, né? Quando ele chegou, o filme já havia começado. Então, quando a ação é anterior a outra ação no passado, então nós usamos o pretérito mais que perfeito do indicativo. Quinta, futuro do presente. Expressa ideia de uma ação que ocorrerá no tempo futuro em relação ao tempo atual. Exemplo: jogaremos amanhã à noite naquele estádio. Então, o verbo jogaremos está no futuro do presente do indicativo. E, finalmente, o futuro do pretérito, que expressa a ideia de uma ação futura que ocorreria desde que uma condição tivesse sido atendida. Então, aqui no exemplo, se meu time tivesse vencido, jogaria hoje. Então, para o time dele ter que jogar hoje, teria que ter vencido. Então, mas o time não venceu. Então, a ação de jogar hoje depende da condição, ou dependia da condição de o time ter vencido. Então, nesse caso, quando uma ação depende de outra, no futuro, já usa o futuro do pretérito. Então, hoje, como nós dissemos já, é o último exercício desse assunto. Então, nós colocamos no link abaixo, vocês vão ver que tem um exercício para vocês fazerem com todos esses tempos. Agora nós colocamos juntos os 6 tempos para que vocês tenham ideia de como cada um desse tempo funciona no texto. Então, um grande abraço a todos vocês.